Então nós vamos tratar hoje de Zacarias Sintes, Uma Escada para o Céu, aonde retrata mitologicamente, vamos tentar interpretar mais ou menos os arquétipos que estão sendo enumerados nesse segmento, tá bom, gente? Vamos prestar bastante atenção, porque é Enki e seus filhos, o livro perdido. Então esse livro é o livro dos mortos. Memória, Deus descem à terra, Deus grandes divindades, e eles denominam como Ptah, seres extraterrestres, arquitetos que tinham grande poder de recuperação da terra, elevação da terra. Então eles conseguiam elevar a terra ao Dek, lá no Egito. Então começa esses Aster marcadas, ou seja, medições no campo, uma matemática precisa. Começa assim Hermes Trismegisto, nós não sabemos. Que deuses são esses? São acompanhados ao sul, as portas do primeiro catéter do Nilo. Anu, o deus do céu, que ele é considerado Anu, o deus do céu. O seu filho Ra, reverenciado, o lugar sagrado, descia do céu, divindades de Osíris, Sete, e aí Sete engana Osíris num caixão submerso, aonde Ísis o recupera e ela começa os neftes, ou seja, recuperação é certo o falo. Então começa assim o sacrilégio, o celibato, o que descende da religião hoje que nós podemos ver como uma religião católica, que é o celibatário. Então, nessas definições, já começa o celibatário. A escada de Osíris entra pelos portais secretos. Então, os portais secretos de Horus e Osíris escondeu-se no Nilo, como Moisés. Então, ele é jogado no rio como Moisés, referente à mesma simbologia arquetípica de Moisés de juncos, e nós vamos ver mais na frente. Foi mordido pelo escorpião e Horus, ou seja, a casa 8, casa da morte, da transformação serpentina, que é a 13ª casa zodiacal entre Escorpião e Sagitário, e que não é considerada porque mudaria todo o zodíaco pessoal de cada um. Então ela ficou no inconsciente coletivo, mas ela é existente, é latente nos deuses da antiguidade, como sumérios e principalmente como os Anunnakis, que podem ser referentes a este livro do Zacarias Sintes. Então, Sete, segundo Zacarias, era um veículo astral, um funil, com raios radiantes. Isso tudo ele está tirando das tumbas, aonde ele foi, do livro dos mortos. Então, Horus mirou em Sete. Feixe de fogo, perda de um olho. Então, ele fica com um olho só, com o olho de Isila, o olho que tudo vê. O olho de Ra, o olho onde todas as definições, hoje de maçonaria e Rosa Cruzes, definem como o olho de Horus, o olho de Osíris, o olho do mundo, o olho de Deus. Sete, que foi o veículo astral. Feixe de fogo, ou seja, um feixe de fogo, emanava fogo dos seus olhos. O mestre da terra, sucessor de Osíris. Horus, o falcão, acima de todos. Então ele é o falcão porque ele está acima de todos. Acima do quê? Do bem e do mal. Acima com visão extrasensorial, que ele não era humano. 26, as raças dinastias, as árvores do Gênesis, similares às árvores do Gênesis, com 26 dinastias, 8, o infinito. Então é uma energia cósmica que mira ao infinito. Sendo assim, todos os números são cabalísticos, todas as definições sul do Nilo. Então, Ptah, acima do corpo de água, que significa um deck que ele foi feito. Foi o primeiro deck da humanidade. Invasores da Ásia desestabilizaram o Egito, ao sul. Um século do país depois se levanta Tebas, aparece a Tebas, epicentro da realeza. Ame, oculto. Amon-Ra, o oculto. Ra, o oculto. Ame, amém, assim seja, do hebraico. Então são letras que já estão misturando com o hebraico. Os gregos de Tebas, a cidade de Zeus. Alexandre reconhece como Zeus a singularidade de Osíris. E então ele entra no templo de Amon, o 12º Rezan Sugis. Hatsu, que é a mãe de Moisés. Ra se encarna no faraó
o parentesco divino. Então Alexandre vai atrás desse parentesco com os deuses, porque ele já foi lá nos Anunnakis, nos Sumérias, em Acádia, à busca da vida eterna. Então ele vai em busca dessa juventude. O rei Pepe dá sustento da moradia de Ra. Pepe Foste, pirâmide com um pássaro emplumado. Uma pirâmide que tem um pássaro emplumado, ou seja, que voa acima da pirâmide. A planta da vida, como mole. Então, está se reverenciando a planta da vida como a planta da juventude, como parecido na Grécia. Então, são mitos similares que nós temos essa concordância, fazendo uma analogia, mais ou menos, a esses deuses, o que Zacarias Sinte faz. O barqueiro sagrado. Tranquilo a todos, o barqueiro sagrado, a travessia, doa-te, a morada para acender as estrelas, a escada. Então, ele retrata essa escada, o submundo, o subterrâneo, com luzes flamejantes, portas com 12 seções, signos do céu. Então, eles podiam ver através das 12 seções, que são os signos solares. Estrelas de círculo, Renki, ou seja, a estrela do círculo, que hoje nós podemos ver na mitologia da Ásia, porque a Ásia, os invasores da Ásia entraram no Egito. Então, eles aprendem o reiki, aprendem essa mistura de reiki quando eles invadiram o Egito, transformando em 12 seções de signos e por aí vai. A quarta, ou seja, diplomacia. Isso aqui sou eu que estou fazendo estudo, gente, porque ele não fala isso não. As duas montanhas de Horus e Sete, doante deuses fechados. Venha em paz. Urnis, Urano. Então ele relata Urnis, Urano. A inovação. Esse deus de Horus e Sete, ele é inovador, com cabelos compridos. Anet Azar, rio de Osíris. Quatro deuses estavam lá, ou seja, norte, sul, leste, oeste, dominando os 4 pontos cardeais, serpenteando afluentes. Osíris ascendeu ao céu como duas árvores, ou seja, como duas árvores, unificador. Então ele era unificador, porque a árvore é a união, é a família, e ele unifica isso no esplendor. Capítulo seguinte, de fazer seu nome. Ele começa a fazer seu nome na terra. Que seja um ser divino. A escada para escalar às alturas. Ouro como amuleto. Então ele começa a incrustar os amuletos, os caravelhos. Seres divinos, locais de Ra. Dispositivos eletrônicos. Então ele é regido por Urano. Ele vem de Urano, ele tem dispositivos eletrônicos. Casa do fogo, desculpa, tecnologias, Amentar 7, subterrâneos das sombras, quarta seção, entrada da montanha, sentinelas divinos, guardiões, capelões, ou seja, aqueles que estão na porta esperando os capelões, batendo na porta. Quem é iniciado, neófito, a grandes lojas, sabe do que eu estou falando, tá? Então, túneis ocultos, pão divino, peculiaridade com Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ninguém vai a mim senão o Pai. Entendeu? Meu sangue e o pão, ou seja, ele é a comida, ele é o alimento, simbolizando maná. Maná que caiu do céu para Moisés. Entendeu? Então nós estamos referentes a isso. Sá, divindade de portais. Provavelmente eles tinham reator atômico. Já tinham a Arca da Aliança nesse tempo aqui. Tá bom, gente? E com cavernas e túneis. Embarcações agrupadas em 12 portais da vida. Na terra oculta. Cabeça de chacal. E da cabeça de chacal, ou seja, Anubis, a terra dos mortos. Aí entramos na terra dos mortos. Ou seja, os textos e imagens gnósticos antigos. 12 metros de altura, 2/3 de pés de espessura, superior, serpentes, 4 divindades, seres altamente inteligentes que possuidores da medicina. E agora nós vamos para o próximo capítulo, tá bom, gente?